Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta terça-feira. Hoje, e a partir de hoje, aí pelos próximos 3 programas, nós vamos falar de um tema muito interessante, que muitas vezes não é discutido na nossa vida, na nossa família, e a gente vê muitas vezes, né, que por não discutirmos esse tema, existem agressões, tanto a física quanto verbal, diante dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho hoje da terceira idade. Cada família e muitas famílias devem ter idosos morando dentro de casa, não é verdade? Ou se você não tem, você conhece pessoas que têm. A terceira idade é justamente a idade da sabedoria. Se ontem falávamos dos jovens, né? Hoje vamos falar daqueles que são jovens muitas vezes em espírito, que é os nossos idosos, a terceira idade. Cada idade tem a sua beleza e a sua missão. Por exemplo, a infância. A infância, ela tem a sua beleza, a infância de ser criança ali naquele momento. O adolescente, o jovem, o adulto, cada parte da vida tem a sua beleza. E ainda mais a parte dos idosos, né? A terceira idade. A terceira idade consiste em viver com paixão o presente, né? Sempre viver o presente, olhando para o passado com gratidão. Então é muito interessante, né, a gente observar isso, né? Os nossos idosos têm uma sabedoria muito grande com relação daquilo que já aconteceu. São pessoas vividas, são pessoas que podem muito nos ensinar. E eles olham para o futuro com esperança. Olha só, olha no passado com gratidão e para o futuro com esperança. Não se pode faltar na terceira idade a missão, ou seja, a memória do passado. Interessante, se a gente pega, por exemplo, uma doença chamada Alzheimer, por exemplo, né, nós podemos perceber que o Alzheimer, ele pode não lembrar das coisas do presente, né, mas ele lembra das coisas do passado. Olha só que interessante, olha como é que a nossa mente ela é criativa nesse sentido. Por isso, é preciso cada dia mais, né, defender os valores, aprofundar o sentido da vida, ensinar a religião, aconselhar as pessoas e partilhar a sabedoria. Essa é a missão da terceira idade. Repito, né? Defender valores importantes, aprofundar o sentido da vida, ensinar a religião, aconselhar as pessoas e partilhar a sabedoria. Muitos de nós tivemos influências religiosas, muitas vezes, pelos nossos avós. Os pais, por exemplo, precisam trabalhar, né? E muitas crianças, dos netos, ficam com seus avós. E aí é onde acabam aprendendo, né? Escutam histórias, acabam aprendendo mais sobre a religião, sobre a partilha da vida ali. E isso é importante, né? As virtudes próprias da terceira idade: sobriedade, prudência, paciência e firmeza na fé. A nossa igreja, por exemplo, existem muitos idosos. Os idosos são perseverantes, são fiéis na fé. E por isso que eles nos ensinam muito, né? A cada dia. A velhice é um tempo para compreender o sentido da vida e alcançar a sabedoria de coração, apoiar os jovens e orientar as crianças. Essa é a missão, né, própria dos idosos. Diante disso, cabe-nos defender a justa aposentadoria, a pastoral dos idosos, a construção de lares para os idosos e dizer não para a eutanásia. Olha só que interessante, né? É preciso a gente sempre defender aquilo que é próprio da vida dos idosos. E hoje a gente sabe, né, que infelizmente muitos deles estão sendo atacados em nossa sociedade, né? Então a gente sempre tem que defender que o idoso também tem direito à sua aposentadoria para ele sobreviver. Que o idoso também, muitas vezes, tem direito a participar da pastoral dos idosos, né? A pastoral da terceira idade. E tem também a missão, né, de muitas vezes ser cuidado pela própria família. E quando não existe uma família, nós temos aí o lar dos idosos, na verdade. Mas a primeira missão sempre é da família. A família cuida dos idosos. Sempre é essa missão. É uma injustiça vermos idosos marginalizados, desrespeitados e sem assistência. É uma realidade que a gente vê muitas vezes hoje nos nossos jornais, né? Isso se torna uma injustiça. O peso da idade mais leve para quem tem fé e se sente respeitado e amado. Amemos os nossos idosos e cuidemos deles, porque são grandes tesouros na nossa vida.
Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.